E a gente segue no noticiário internacional porque a polícia do Paraguai investiga a participação do PCC e do Comando Vermelho em um mega assalto a bancos em uma cidade próxima à fronteira com o Brasil. A cidade de Santa Rita fica a cerca de 2 horas de Foz do Iguaçu e tem uma grande comunidade de brasileiros. Quem está acompanhando esse caso é a nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu. Luciana, muito boa tarde para você, bem-vinda. O que levou a polícia a investigar o envolvimento das facções brasileiras? Oi, Débora, Yuri, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Débora, olha, segundo testemunhas, parte desses criminosos que participaram desse ataque a bancos nessa madrugada falava português. Eu estive há pouco conversando com o comandante da Polícia Nacional do Paraguai, César Silgueiro, e ele me disse que, pela experiência, acreditam que esses criminosos possam ter ligação com uma dessas facções criminosas. Me deu a entender de que estão com uma hipótese em relação a uma delas, mas não especificou qual delas está sendo investigada, mas disse que parte-se sim dessa hipótese, que há algum tipo de conexão com alguma dessas facções brasileiras e que é preciso confirmá-la. E só para contar, o que foi esse episódio, cerca das 2 da manhã, um grupo de aproximadamente 20 criminosos encapuzados, fortemente armados, levavam armas longas e conseguiram atentar com explosivos, detonar explosivos em 2 agências bancárias da cidade de Santa Rita, no Paraguai, que é uma cidade onde existe uma grande comunidade dos chamados brasiguaios, brasileiros e descendentes de brasileiros que migraram há várias décadas para o Paraguai. É uma cidade, inclusive, em que vários comércios tinham nomes de estabelecimento, as placas, inclusive, em português. É uma presença muito arraigada de brasileiros lá. E então houve esse ataque a 2 agências bancárias que acabaram muito destruídas por essas explosões. Segundo o comandante da Polícia Nacional do Paraguai, os criminosos conseguiram chegar nos cofres desses bancos. O que a polícia ainda não afirma, não chegou a uma conclusão, é do valor total que foi levado nesse roubo. E depois, esses bandidos ainda tentaram invadir outra agência bancária aí nas proximidades. De fato, fizeram um segurança dessa terceira agência de refém e a polícia ainda encontrou um explosivo sem detonar em uma casa de câmbio do Paraguai. Então foram 4 estabelecimentos aí no alvo desses assaltantes. Segundo o comandante da Polícia Nacional, de fato, um policial que estava nas redondezas chegou a ser algemado, foi feito de refém pelos criminosos. Depois a polícia foi acionada, houve um confronto entre policiais e esses criminosos, porém ninguém foi detido. E agora a polícia tenta identificar quem são os homens que atuaram, então, nesse assalto a essas agências bancárias. É uma identificação complicada, porque, como disse, estavam encapuzados, porém há imagens de câmeras de segurança dessas agências bancárias e a polícia está trabalhando nessa identificação, de fato, com uma presença aí na cidade de Santa Rita. O comandante da polícia fez visita a essas agências que acabaram explodidas pelos criminosos nessa madrugada e estão investigando quem são essas pessoas que participaram desse roubo e também o possível vínculo desses criminosos, alguns que falavam português, segundo o comandante da polícia disse que foi o relato de testemunhas. Então investigam o vínculo desses criminosos com essas facções brasileiras. Lembrando, que existe uma forte presença de facções brasileiras no Paraguai, principalmente do primeiro comando da capital. De fato, uma forte presença, inclusive, nas prisões. É muito comum que o Paraguai deporte para o Brasil, envie para o Brasil criminosos de suas prisões. De fato, esse era um trabalho que vinha sendo feito por essa administração, de mandar integrantes do primeiro comando da capital de volta para o Brasil, fazer essa entrega e também, então estão investigando a participação de
uma dessas facções brasileiras, a gente está falando especificamente do 1º Comando Capital ou do Comando Vermelho, nessa atuação de bandidos que, claro, leva ao pânico a essa população, né? Um grupo de 20 homens armados explodindo agências, fazendo até policiais como reféns. Então, a polícia está nessa investigação para tentar determinar os participantes desse roubo, Débora e Yuri. Muito obrigado, Luciana Tadeu, pelas suas informações ao vivo de Buenos Aires.